Olá, bom dia pessoal. Olha só, hoje nós vamos para a nossa segunda aula, tá? A respeito de Platão e de sua obra A República. Nós vamos para alguns conceitos básicos aqui da nossa aula, para depois a gente estar discutindo especificamente a obra A República, que é uma das principais de Platão. O que nós temos? Em 399 a.C., o mentor de Platão, Sócrates, foi condenado à morte. Beleza? Como Sócrates não havia deixado nada escrito, Platão assume essa responsabilidade de preservar para a posteridade o que tinha aprendido com seu mestre. Tá? E aí nós vamos ver primeiro a Apologia, que relata sobre essa defesa de Sócrates em seu julgamento. E depois Platão vai usar Sócrates aí como personagem de uma série de diálogos. Uns dizem que são 26 diálogos ao todo. Platão sempre sendo aí o personagem principal desses diálogos. Ok? Tá? Olha só, aqui nós temos alguns diálogos. Entre tantos, tem um banquete que nós discutimos, que o tema principal é amor. Tá? Fedro, Apologia de Sócrates, que é a defesa de Sócrates, Criton, o Timeu, que nós não vimos, e a República, que essa aqui é uma obra excepcional, é considerada das mais importantes obras da filosofia contemporânea também. Né? Então tá aqui uma das principais obras aí de Platão, é a República, que a gente vai estar discutindo, vai estar falando um pouco sobre ela também futuramente. Tá? Então a República de Platão é considerada aí por alguns professores quase como um oráculo, né? Fala de política, arte, a maneira de falar do homem, como lidar com o pensamento científico, fala de educação, do amor, da justiça, da bondade, da beleza. Segundo alguns professores, a República só falta da receita de bolo, porque ela trata aí de vários assuntos, vários temas, tá? Platão funda a Academia de Atenas por volta de 385, 387 antes de Cristo. Nessa academia ele vai ter os textos que eram notas das suas aulas para os seus alunos. Esses textos são chamados de textos esotéricos, e daí que vem o termo esotérico, né, para os iniciados, para os escolhidos. Depois tem os textos esotéricos com X, que eram para o público externo. Tá? Isso foi uma tradição que Aristóteles manteve quando fundou o Liceu também. Né? Os textos que sobreviveram de Platão são os textos esotéricos, ou seja, são os textos aí para o público externo. Tá? E outros textos são considerados apócrifos, que são textos atribuídos a Platão, mas não foi ele que escreveu. Tá? Inicialmente, as preocupações de Platão eram com, vamos dizer assim, com a buscar definições de valores morais e abstratos, né, como justiça, virtude, assim como refutar as noções de Protágoras, que defendia que o certo e o errado são termos relativos. Em A República, Platão explicou que a visão de cidade-estado, ele vai explicar a visão de cidade-estado ideal, ou seja, o estado ideal, o estado justo. Né? E ele vai idealizar esse estado em sua obra, mas tendo como princípio básico a justiça. Tá? Então ele vai explorar esse aspecto da virtude. Mas ao fazê-lo também tratou de outros assuntos, né? Além da filosofia moral. Tá? Então ele vai procurar a procura desse ideal, esse estado ideal. Tá? Em A República, Platão vai descrever Sócrates fazendo perguntas sobre virtudes, conceitos morais, a fim de estabelecer definições claras e precisas. Tá? Sócrates tinha dito que a virtude é conhecimento e que para atingir de maneira justa, por exemplo, você deve primeiro perguntar o que é justiça. Tá? Então, se você vai praticar a justiça, primeiro você tem que conhecer, você tem que saber o que é justiça. Platão sugeriu que antes da gente se referir a qualquer conceito moral em nosso pensamento, raciocínio,
Primeiro a gente deve explorar o que queremos dizer, ter conhecimento do que queremos dizer. E com esse conceito, né, é o que toma precisamente o tipo de coisa que é. Né? Platão sugere, e aí a gente entra na página 53 do texto que nós enviamos, que deve existir alguma espécie de forma ideal das coisas do mundo em que vivemos. Sejam essas coisas conceitos morais ou objetos físicos, da qual estamos cientes. E de alguma forma, né, deve existir aí, né, essa ideia central, uma forma ideal de todas as coisas. De alguma forma, em algum lugar tem, né, e ele, algum lugar não, ele fala que existe uma forma ideal das coisas no mundo das ideias, tá? Ou mundo das formas, pode ser dito também, tá? Então ele falou sobre o objeto no mundo ao nosso redor. E aí ele vai falar, quando vemos uma cama, ele diz, sabemos que é uma cama. E podemos reconhecer todas as outras camas. Né? Assim como os cães, os cachorros. A gente pode reconhecer o cachorro. Né? Eles são diferentes, mas a gente sabe o que é um cachorro. Tá? E aí ele vai falar desse mundo das ideias. Ou mundo das formas. Tá? O raciocínio de Platão, ele tem um raciocínio, né, que leva ele a uma conclusão. Ele chega à conclusão de que deve haver o mundo das ideias ou o mundo das formas, totalmente separado do mundo material. Então a gente chega aqui à conclusão de dois mundos, tá? O mundo das ideias ou o mundo das formas, que é o mundo perfeito, da forma perfeita, né? Esse mundo chamado de mundo inteligível, e o mundo que nós vivemos, o mundo físico, né, o mundo natural, tá? Que é o mundo sensível, o mundo dos sentidos. Tá? Então, ele vai falar disso. Né? E ele coloca que os sentidos, os nossos sentidos não conseguem perceber esse lugar. Né? Esse lugar que está no plano metafísico, esse mundo das ideias, esse mundo das formas. Nós não conseguimos perceber ele. Não conseguimos enxergar através dos nossos sentidos. Tá? Que esse lugar só é perceptível através da razão. Tá? Platão foi mais além ao afirmar que o reino das ideias é de fato a realidade. E que o mundo que vivemos, ele é moldado por essa outra realidade, a da metafísica, tá? Desse plano físico. Por exemplo, física se refere a tudo aquilo que faz parte desse mundo natural, desse mundo das coisas. Metafísica, fora da física, além da física, fora desse plano físico, tá? Então, física significa natureza. Ou mundo natural, tudo que faz parte desse mundo natural. E metafísica está além, está fora, está em outro plano, tá? Dando continuidade, por exemplo, o que é metafísica, tá? Metafísica fora ou além do físico. Então nós temos a physis aqui, que significa natureza ou mundo natural, esse mundo aqui, que é o mundo, vamos dizer, o mundo dos sentidos, o mundo sensível, e nós temos as coisas que existem fora desse mundo, que é a metafísica, tá? Que aqui vai estar o que está fora desse mundo, tá? Está fora do físico, ok? Olha só. Então, no mundo natural, no físico, nós temos aqui, ó, cadeira, pessoas, professor, uma série de outros objetos, pássaros, rios, montanhas e etc e tal, ok? Mas está dentro desse mundo natural. Essas bolinhas verdes são a metafísica, o que está fora desse plano natural. Tudo bem, pessoal? Então, cadeiras, elas podem ser feitas aí em vários formatos, de várias matérias, de plástico, de ferro, de madeira, são diferentes, mas todas elas são cadeiras. Por quê? Porque elas são cópias imperfeitas
de uma cadeira que existe no mundo das ideias, que existe no mundo perfeito, tá? Dando continuidade aqui, vocês vão ver a cadeira perfeita, né? Imutável, fora do tempo, tá? Não está na mente, mas ela está nesse plano metafísico, ok? Então, essa cadeira perfeita, ela está no mundo das ideias, no mundo metafísico, tá? Ela é a forma perfeita da onde se originaram todas as outras cadeiras que são cópias imperfeitas. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, hoje nós falamos um pouquinho de Platão, da metafísica, mundo das ideias, e depois a gente vai dar continuidade. Beleza? Até a próxima aula e um grande abraço.